Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre contrato de leasing. O grupo é formado por mim, Cláudio Guimarães, pelo Fabrício Antônio, pelo Marcos Vinícius e pelo Matheus Ezequiel. Eu vou fazer uma introdução, falar um pouquinho do contexto histórico e falar um pouquinho do conceito também. E os outros integrantes vão dar continuidade ao trabalho. O leasing, né, e suas operações são bastante utilizados na atualidade, estavam também presentes na antiguidade e foram por muito tempo praticadas até mesmo antes de Cristo. Uma das formas mais simples de leasing podemos encontrar em Atenas, sob as minas da propriedade do Estado, onde determinada quantia era paga ao governo como garantia de exploração e uma renda anual estabelecida com porcentagem dos lucros. O arrendatário podia vender o minério ou subarrendar o direito de exploração. As minas de ouro e prata em Taus e Laurium, cidades gregas antigas, eram exploradas dessa forma. Porém, existem autores que defendem sua origem no Império Babilônico, com Hammurabi, considerado o primeiro legislador do mundo a regulamentar as relações comerciais e de propriedade, ainda à época dos faraós. O arrendamento mercantil, ou leasing, foi introduzido no Brasil na década de 60, aliás. Mas antes de falar um pouquinho do Brasil, eu vou falar que o leasing ele foi introduzido nos Estados Unidos por volta de 1700 pelos colonos ingleses. Entretanto, sua real expansão ocorreu em março de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, com um programa através do qual os Estados Unidos forneceram, por empréstimo, ao Reino Unido, à antiga União Soviética, à China, à França e outras nações aliadas, armas e outros suprimentos entre os anos de 1941 e 1945, pelo então presidente Roosevelt. O governo americano ele efetuava empréstimo de equipamentos bélicos aos países aliados e sob a condição de fim da guerra serem eles adquiridos ou devolvidos. Como eu falei, no Brasil, na década de 70, empresas locadoras realizaram operações assemelhadas ao leasing. Os primeiros contratos foram efetivados pela empresa Rentamac, uma pequena empresa lá do estado de São Paulo, referente a arrendamento de máquina de escrever. O leasing ele ganhou impulso durante a década de 70, quando grupos financeiros internacionais e posteriormente nacionais decidiram concentrar-se na expansão das operações e começaram a divulgar os contratos através da rede de agências bancárias. O contrato de leasing foi inicialmente regulado pela Lei número 6.099 de 74, mais exatamente 12 de setembro de 74. Com a promulgação da lei, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, esse tipo de operação foi regulamentado, obedecendo às normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, com controle e fiscalização exercidos pelo Banco Central do Brasil. A partir deste momento, passou a ser praticado oficialmente no mercado financeiro, adequando-se ao fluxo de caixa e de investimento, inclusive com carência. Posteriormente, a Lei 7.132, de 26 de outubro de 1983, deu nova redação à lei supracitada, passando a dispor o seu parágrafo único que diz: considera arrendamento mercantil, para efeito da lei, o negócio jurídico realizado entre pessoas jurídicas na qualidade arrendadora e pessoa física e jurídica na qualidade arrendatária e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.
Em 28 de agosto de 1996, a resolução do Banco Central, número 2309, passa a disciplinar e consolida as normas relativas às operações de arrendamento mercantil. Vou falar sobre o conceito de leasing, né? Agora, o termo leasing, né? Ele significa alugar ou arrendar. No Brasil se adotou a expressão arrendamento mercantil como tradução, mas apesar disso o termo leasing passou a ser, né, utilizado na doutrina e jurisprudência pátria. Maria Helena Diniz, né, diz que o leasing financeiro ou tradicional é um tipo de contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou natural, pretendendo utilizar determinado equipamento comercial ou industrial, ou um certo imóvel, consegue em uma instituição financeira, que uma instituição financeira o adquira, arrendando ao interesse por tempo determinado, possibilitando ao arrendatário, fim do tal prazo, optar entre a devolução do bem, a renovação do arrendamento ou aquisição do bem arrendado mediante um preço conforme valor residual previamente fixado no contrato. Isto é, o que fica após a dedução das prestações até então pagas, né? Resumindo aí, contrato de arrendamento mercantil, então o leasing, é o contrato pelo qual, né, uma das partes, uma instituição financeira arrendadora, a pedido de um terceiro arrendatário, que poderá ser uma pessoa física ou jurídica, adquire um bem de uma determinada pessoa jurídica para que posteriormente, né, o alugue ao arrendatário no período certo e determinado, cobrando o aluguel pelo seu uso, tendo este último a tríplice opção. Ou ele opta por devolver o bem, ou renovar o contrato, né, prorrogando assim o aluguel, ou compra o bem pelo valor residual garantido, né, fixado no momento da assinatura ao final do contrato. O professor Orlando Gomes, né, ele ressalta em sua obra que o contrato de leasing, em sua forma tradicional, ele envolve três partes necessárias para a configuração deste contrato. A arrendadora, que é a empresa de leasing, que vai arrendar o bem de que a arrendatária precisa. 2 é o arrendador, que é a figura da qual surge a iniciativa da necessidade de um bem móvel ou imóvel. E 3 é a empresa fornecedora do bem, que é o vendedor do bem encomendado, né? No âmbito das relações entre os contratantes, o leasing é a opção de compra, né? O contrato de leasing, apesar de sua proximidade com o contrato de locação, com este não se confunde juridicamente, visto que nem ao menos é regulado pelas normas relativas ao aluguel, mas sim pelas já citadas leis, né? A Lei 6099 de 74, né? E com suas alterações na Lei 7132 de 93. Tal como na locação, no contrato de leasing existe a obrigação de ceder o gozo de uma coisa. O arrendatário, né, ele tem direito de usar a coisa, mas não adquire a sua propriedade, que continua com o arrendador. Há o direito de exigir a cedência, mas não adquire sua propriedade, que continua com o arrendador. Há o direito de exigir a cedência e o gozo é temporário e retribuído. O que diferencia o leasing de um contrato de locação é o fato que, naquele, o arrendatário, ao final do contrato, poderá optar por ato unilateral de vontade entre renovar o contrato, devolver o bem ou comprá-lo, pagando o valor residual garantido. Agora, os outros colegas vão complementar o trabalho. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Marcos Vinícius. Dando continuidade ao assunto de leasing, vou falar agora sobre elementos e natureza jurídica do contrato de leasing. A natureza jurídica do contrato de leasing é matéria bastante controvertida, isso porque não há um conceito que o determine legalmente. Além disso, ele engloba em sua estrutura características de vários outros tipos de institutos e contratos, tais como financiamento bancário,
locação, mandato, mútuo e compra e venda. Advindo da Common Law, trata-se de contrato bilateral, oneroso, formal, de execução diferida, intuito persona, com prazo determinado e anualmente típico, sendo regido pela Lei 6.099 de 74. Suas partes são o arrendante, o arrendatário e o fornecedor, que efetuará a venda do bem ao arrendante. A doutrina se divide quanto à tipicidade do contrato de leasing. Uma parte o considera como um contrato atípico que mistura elementos de vários contratos, pois seria um negócio jurídico de financiamento que toma a forma de uma locação de bens, onde o locador atribui ao locatário o direito de compra ao final do prazo do contrato. Outra parte o considera típico, já que se trata de contrato independente, autônomo e misto, que o leasing resultaria da combinação de elementos de diferentes contratos, formando uma espécie contratual não esquematizada na lei. Existem também divergências no que diz respeito ao contrato ser ou não um contrato misto. Alguns entendem que o leasing seria um contrato misto, que começaria como arrendamento mercantil, passaria a contrato de locação e posteriormente com opção de compra, ou seja, não há dois contratos, ocorre o nascimento de uma nova figura formada de princípios ou elementos de outros institutos. As decisões jurisprudenciais entendem que se trata de um contrato complexo. O leasing financeiro é um contrato complexo que, não sendo mera alocação, assemelha-se à compra e venda com reserva de domínio, ou mesmo ao contrato mercantil com cláusula de alienação fiduciária. Assim, é possível concluir que o melhor posicionamento a se seguir é o do Supremo Tribunal Federal no RTJ 77/884, que diz: o que caracteriza o contrato misto é a coexistência de obrigações pertinentes a tipos diferentes de contratos, enlaçados pelo caráter unitário da operação econômica, cujo resultado elas asseguram. Na hipótese de união de contratos, pode ser anulado ou rescindido um deles, sem prejuízo dos outros, enquanto que, em se tratando de contrato misto, o grau de síntese alcançado torna inseparáveis as partes ou elementos do negócio. Nesse sentido, o contrato de leasing seria uma figura nova, constituída de elementos oriundos de outras modalidades, caracterizado como um contrato misto. Agora eu vou falar de modalidades de leasing. O contrato de leasing divide-se em 6 modalidades, quais sejam leasing financeiro, leasing operacional, leasing back, self-leasing e leasing purchase e dummy corporation. Todavia, somente as modalidades de leasing financeiro e leasing operacional foram recepcionados pelo nosso ordenamento jurídico, sendo regulamentados pela Resolução 2309 de 96 do Conselho Monetário Nacional. As demais modalidades de contrato de leasing são mais utilizadas no âmbito internacional. Vou falar do leasing financeiro. Segundo Maria Helena Diniz, leasing financeiro é um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, pretendendo utilizar determinado equipamento comercial ou industrial, ou certo imóvel, consegue em uma instituição financeira que o adquira, arrendando-o ao interessado por tempo determinado, possibilitando-se ao arrendatário, ao final do prazo, optar entre a devolução do bem arrendado ou pela aquisição mediante um preço residual, previamente fixado no contrato. Trata-se da modalidade de arrendamento mercantil, ou seja, leasing, mais utilizada no Brasil. A outra forma de leasing mais utilizada no Brasil é o leasing operacional. Esse leasing ele é abordado no artigo 6º do regulamento anexo à Resolução 2309 de 96 do Banco Central. Trata-se da operação na qual a arrendatária não tem, a princípio, intenção de adquirir o bem ao final do contrato. Uma empresa arrendadora
a qual muitas vezes está amplamente ligada aos próprios fabricantes do bem arrendado, realiza um contrato em que o arrendatário do produto paga uma parcela periódica ao arrendador, que geralmente é mensal, sendo facultado ao arrendatário, ao final do contrato, devolver o bem, prorrogar o prazo do contrato ou exercer a opção de compra. A principal diferença desse leasing para o leasing financeiro está na cláusula compromissária de assistência técnica e manutenção, responsabilizando-se o arrendador fabricante em garantir a manutenção periódica e eventual assistência técnica necessária. Esse leasing é muito utilizado para aquisição de maquinários e equipamentos que se tornam obsoletos em pouco tempo. Note-se que a instituição financeira não participa do contrato de leasing operacional, salvo se ela for provedora de capital em sociedade específica para leasing. No leasing operacional, o arrendatário não paga pela compra durante a vigência do contrato, bem como não arca com as despesas de manutenção, seguro e licenciamento. A principal diferença entre as duas modalidades de leasing é a necessidade da empresa fabricante manter a manutenção adequada, a troca de peças necessária durante o contrato do arrendamento mercantil. Então é isso, passamos agora para o item 5. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Ezequiel e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a obrigação das partes e as vantagens e desvantagens do contrato de leasing. Primeiramente, deve-se dizer que quando o contrato de leasing é firmado com uma empresa de arrendamento mercantil ou com instituição financeira, surge uma obrigação para ambas as partes, as quais deverão ser estritamente cumpridas ao longo de sua vigência. Por ter natureza jurídica de contrato misto, o contrato de leasing possui características específicas de diversos tipos de contrato, como locação, mandato e compra e venda, formando assim sua estrutura jurídica e originando suas relações obrigacionais. Encontramos primeiramente no contrato de leasing uma promessa de locação, uma vez que a empresa locadora arrendadora compromete-se a adquirir e locar o bem ao locador arrendatário, que por sua vez compromete-se a adimplir as prestações pactuadas no contrato mediante a entrega do bem. Portanto, temos no ato da assinatura do contrato uma promessa inicial de locação estabelecida, já que a locadora se compromete a comprar e locar o bem objeto daquela relação jurídica. Um compromisso firmado gera efeitos jurídicos entre as partes e, dessa forma, determina consequências no caso de inadimplência ou arrependimento por parte do locatário, que tem respaldo no artigo 566, inciso 1º do Código Civil, o qual garante a entrega do bem ao locatário em perfeitas condições do uso e gozo, conforme a finalidade que possui quando assinou o contrato com o locador. No mais, aplicando-se a equidade, da mesma forma que o locatário tem o dever de, no caso de inadimplência de suas obrigações, devolver o bem ao devedor, ao locador, em perfeitas condições. Deve-se citar que, no caso da parte que deu ensejo à rescisão contratual negar-se a entrega do bem, será cabível a ação de reintegração de posse. Assim, de um lado encontra-se o locador, que tem por obrigação comprar o bem designado pelo locatário e entregar-lhe em perfeitas condições, o que o autoriza a cobrar os aluguéis. Do outro lado, temos o locatário, que deverá utilizar a coisa locada conforme as finalidades estabelecidas no contrato, conservá-la em um bom estado, proteger a mesma contra qualquer ofensa de terceiros e adimplir com as prestações de contrato de locação nos prazos estabelecidos. Não obstante as semelhanças, há de se destacar as diferenças entre o contrato de locação e um contrato de leasing, quais sejam: a locação é um contrato em que uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e o gozo temporário de coisa fungível, mediante retribuição. Fim do prazo, salvo acordo ou leis especiais, a coisa deve ser devolvida, ficando extinto o contrato. Já no leasing, há uma tríplice opção para o usuário:
A primeira, renovar a locação. A segunda, adquirir o material. E terceira, restituí-lo. Na locação, o risco da coisa é do locador. Já no leasing, é do arrendatário. Na locação, o aluguel corresponde ou deve corresponder ao uso e gozo da coisa. No leasing, as prestações são altas, porque garantem também a amortização e os custos do financiamento. Na locação, salvo acordos ou leis especiais, findado o contrato, a coisa deve ser restituída. Já no leasing, o arrendatário tem a opção de renova, restitui ou compra a coisa pelo preço residual. Na locação, o locador deve garantir o uso pacífico da coisa. Já no leasing, ficam por conta o usuário as medidas para a defesa. Na locação, há apenas um contrato entre o locador e o locatário, e raramente apenas o locador não é dono da coisa locada. Já no leasing, a financeira adquire a coisa especialmente para o usuário. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do leasing. Diante da evolução tecnológica, em que produtos considerados de última geração em poucos meses tornam-se praticamente obsoletos e ultrapassados, torna-se inevitável o emprego do capital de giro de uma empresa na compra de equipamentos. O leasing é um dos meios empregados como solução para atender aqueles que não possuem recursos o suficientes para renovar constantemente o maquinário ou equipamentos de sua empresa, já que permite a renovação sem prejuízo no capital de giro, além de desenvolver economia sobre diversos aspectos. O contrato de leasing evita a imobilização do capital, pois, ao invés de comprar o bem pretendido à vista, o arrendatário firma um contrato de leasing onde poderá adimplir somente com as parcelas de aluguel, deixando para optar ao fim do contrato se quer ou não adquirir a propriedade do bem, e com isso pagar somente as contraprestações mensais. Por esses outros motivos, o leasing torna-se um meio de aquisição de bens muito mais simples e flexível que o financiamento bancário normal, crédito direto ao consumidor, já que este último, para que seja consolidado, depende de uma série de precauções e garantias, as quais deverão ser necessariamente oferecidas pelo interessado do bem. De acordo com Arnaldo Rizzardo, algumas das vantagens ao arrendatário seriam a devolução pura e simples do equipamento após expirar o prazo do contrato, a renovação do contrato, permanecendo o arrendatário com o bem por quantos períodos pretender, a faculdade de comprar a coisa arrendada depois de passado o prazo pelo preço residual, e no caso de devolução do equipamento, ficará o locatário isento de qualquer obrigação, se a empresa de leasing vendê-lo. Por não constituir uma forma de empréstimo, permanece livre a ficha cadastral do arrendatário para pleitear outros financiamentos, como reconhece Arnold Wald. Acresce que a contratação do leasing, em termos gerais, não afeta a situação creditícia do industrial, pois não se inclui como débito no seu passivo, tratando-se de mero contrato local de locação que não consta do balanço como obrigações a pagar. Outra vantagem que dessa forma de contrato encontra-se no campo tributário, já que não incide em aplicação do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre a operação, diferente dos financiamentos normais, nos quais ele já está embutido nas parcelas. Ao invés dos contratos de leasing, nos contratos de leasing incide o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS. Ademais, os contratos de leasing são vantajosos no cálculo do PIS e do CONFINS, já que são despesas que podem ser utilizadas como crédito para essas contribuições. Assim também foi entendido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Castro Meira, que ele fala que as empresas de arrendamento mercantil também estão sujeitas ao adicional de imposto de renda à alíquota de 15% e à contribuição social à alíquota de 23%, ou seja, de forma idêntica às instituições financeiras. As operações com CDI são privativas das instituições financeiras. No entanto, as empresas de leasing
estão autorizadas a operar com tal título. Nos planos de ajuste econômico cruzado, plano de verão e plano Collor, as empresas de arrendamento tiveram o mesmo tratamento das instituições financeiras, tanto no nível tributário como no econômico. Nas aplicações financeiras de curto prazo, as empresas de leasing não sofrem tributações de IOF, a exemplo das instituições financeiras. O cálculo do leasing sai mais barato que outros financiamentos, porque essa opção traz mais segurança às instituições financeiras, já que caso a pessoa não pague as parcelas, a instituição poderá recolher o produto, além do empreendedor continuar com o saldo devedor que deverá ser quitado. Além disso, o contrato de leasing possui também vantagens contratuais, pois diferente dos demais contratos mercantis, não é tão burocrático, por causa de seu fácil acesso e de rápida análise de decisão, rapidez na entrega do bem e liquidação ao fornecedor, rendas de valor significativamente inferior às prestações de outros contratos financeiros, condições contratuais claras e financeiramente transparentes e operações de médio e longo prazo sem contribuição de garantias reais. Usualmente, conforme o tipo do bem de objeto do leasing, a empresa arrendatária conta com um contrato elaborado de acordo com as suas necessidades tecnológicas e financeiras, contando ainda com o suporte e manutenção do bem pelo arrendante, figura do leasing operacional como vimos adiante. Tudo previsto em um único contrato de leasing, reduzindo os processos administrativos. Entretanto, há também as desvantagens na operação, como o fato do contrato de leasing não poder ser quitado antes do prazo mínimo, que varia de acordo com o bem adquirido, entre o prazo de 2 a 3 anos, 24 a 36 parcelas. Diferente do que ocorre nos demais financiamentos, nos quais o comprador, fazendo a quitação antecipada, tem direito a descontos dos juros sobre as prestações vencendas. No contrato de leasing, esse procedimento encarece o valor, já que se o empreendedor quiser quitar a compra antes, ele sairá do leasing para o financiamento e terá que recalcular as parcelas e valores finais. Apesar da maior possibilidade de custo final e o bem ser mais barato no leasing, há desvantagens deste contrato em relação ao financiamento comum, como o fato da instituição financeira poder retomar o bem facilmente em caso de inadimplência, já que no contrato de alienação fiduciária, o bem fica no nome da arrendadora, facilitando a reintegração da posse. Ademais, por não pertencer ao profissional que está utilizando o bem adquirido através do contrato de leasing, não poderá este ser dado como garantia para outras operações. Por fim, no caso de rescisão do contrato de leasing, por não necessitar mais da máquina alugada ou essa se tornar obsoleta, o arrendatário não tem direito à devolução de qualquer valor, seja a título de parcela, seja parcela de antecipação VRG, valor residual garantido, devendo ainda ter de pagar as parcelas vincendas. Dando continuidade ao trabalho, à apresentação do trabalho, vamos falar nesse momento das formas de extinção do contrato de leasing. Uma das formas mais imediatas é pela morte, tanto do arrendante como do arrendatário, por causa um caso fortuito ou força maior. Pelo simples término do contrato, onde não houve interesse em dar continuidade no contrato. Há possibilidade também de término por quebra das cláusulas contratuais, onde uma das partes pode requerer o fim do leasing. Uma possibilidade que também envolve essa questão da quebra contratual é quando não existe um inadimplemento, não existe o pagamento devido do valor pactuado com o leasing. Isso pode ocasionar também o término, o encerramento do contrato com as devidas repercussões que aquele que não cumpriu deverá arcar, inclusive em juízo. Leasing é um contrato aparentemente que parece muito similar a um contrato de locação, contudo ele é um contrato
que se difere da locação. Ele tem algumas questões muito específicas, como já foi discorrido aqui anteriormente. O que podemos concluir com essa questão é que existe sim uma demanda e uma necessidade até mesmo de mercado, não só em termos nacionais, como uma prática global em cima do leasing, porque ele traz algumas vantagens para as partes, tanto para aquele que está contratando o leasing, utilizando aquele produto, onde ele não precisa se utilizar de grandes recursos, então ele paga um aluguel, de certa forma, para ele poder utilizar o bem, e ele pode utilizar aqueles recursos que ele compraria um bem com valor mais alto para investir no seu negócio e desenvolver a atividade comercial de forma mais plena. Assim também como para aquele que está do outro lado, que está disponibilizando o bem. Ele também tem, além de receber as verbas, ele tem algumas vantagens pelo fisco, tributárias, em cima daquela modalidade de contrato de leasing. Além disso, no final do contrato, tanto pode-se postergar, ampliar, como pode haver a opção de compra do bem, com uma certa vantagem por você já estar dentro do contrato, como também o encerramento e devolução do bem, evidentemente respeitadas as devidas cláusulas previstas na legislação e também, evidentemente, no contrato de leasing. Em geral, podemos concluir que o contrato de leasing ele é sim benéfico desde que respeitadas as devidas questões legais e, evidentemente, as devidas necessidades das partes. Dessa forma, todos podem se beneficiar da possibilidade do contrato de leasing. Concluímos que é sim uma modalidade muito importante, desde que utilizada adequadamente pelas partes.